Cemitério. É, pessoal, estamos novamente diante de um cemitério. Gente, eu não queria nem fazer esse vídeo, porque esse é mais um conto de um cemitério sombrio. Porque toda vez que eu faço vídeo de cemitérios relacionado a isso, alguma coisa assim, sempre acontece algo estranho. Aqui estamos num cemitério de comunidade, um cemitério pequeno e isolado. E é geralmente nesses cemitérios que acontecem essas coisas estranhas. Eu não gosto porque eu até pensei em parar em fazer esse tipo de vídeo. Em 2 cemitérios, pessoal, que eu fui, que o pessoal me contou que tinha coisas estranhas, aconteceu coisas anormais. Então eu queria parar um pouco esses vídeos, mas um conhecido meu aqui dessa comunidade me contou uma história que eu não posso deixar passar, né? Eu tenho que contar aqui para vocês porque o canal também fala sobre histórias de cemitério, né? Que também não deixa de ser interessante, né? Tem essa tristeza, né, do luto, da perda, mas também tem muita história interessante, então eu tenho que contar. E geralmente nesses cemitérios isolados e pequenos que acontecem esses sinistros, né, essas coisas estranhas. O cara me falou que ele até filmou. Ele filmou aqui da estrada, ó. Essa estrada aqui, ó, de chão batido. Ele disse que ele filmou por uns 15 minutos uma bola de fogo. Uma bola de fogo. Ele falou que era adiante um pouco dessa cruz mestra aqui, ó. Então deveria ser no meio do cemitério. Ele falou que quando ele viu aqui da estrada, ele até achou que alguém tinha colocado fogo dentro do cemitério. Mas quando ele desceu para ver, né, a pessoa, quem sabe alguém colocou fogo no lixo, alguma coisa assim, né? É algo também que não se deve fazer, mas ele achou que fosse isso. Mas quando ele chegou perto aqui, ó, dessa grade, ele disse que avistou aquela bola de fogo que dava uns 4, 5 metros de altura, já era no escurecer, e ele falou que ela estava uns 4, 5 metros de altura, essa bola de fogo, e não vinha do chão. Ela estava no ar. E ele filmou por uns 10 minutos aquela bola. E aquilo flamejava assim, ó. Aquela bola, ele falou. E então ele ficou com aquele vídeo, ele disse que por um bom tempo, assim, um ano e pouco. Só que dele mostrava para as pessoas e ninguém acreditava. E ele, para não ser taxado como louco, né? Então ele disse que apagou o vídeo e não contou mais para ninguém. Então eu perguntando sobre histórias diferentes, né? Histórias curiosas aqui desse cemitério, ele acabou de me contar isso, mas disse que não comenta mais com ninguém. Então, pessoal, eu vim aqui no cemitério para dar uma olhada, né, para ver se a gente encontra algo anormal, né, algo diferente. Mas é bem assim, ó. Nos cemitérios, quando eu filmei esses cemitérios que tem esse sinistro, na hora da filmagem a gente nunca vê nada, né? Passa despercebido ou talvez não aparece. Mas depois a gente vai ver com calma as filmagens, sempre tem algo estranho. Um vídeo meu aparece, eu tava sozinho no cemitério e aparece outra sombra de outra pessoa. E não era minha, não era minha, tenho certeza disso. E aparece outra sombra de uma pessoa, tanto que um inscrito viu e falou. E no outro cemitério, pessoal, foi ainda pior, porque eu fui, era noite, e daí aconteceu depois de eu ver as filmagens, passar uma silhueta uma silhueta igual de uma pessoa dentro do cemitério, mas não era uma pessoa, tenho certeza, porque era algo mais baixo, assim, parece mais corcundo, e com algo na cabeça, parecia uma ponta, assim, sabe? Depois olhei o vídeo com calma, aproximei, diminuí a velocidade para ver se eu conseguia ver o que que era, mas não. É uma silhueta muito semelhante de um ser humano, mas não era um ser humano. Então tem esses 2 vídeos aqui no canal. Então eu queria dar uma parada com vídeo de cemitério, né?
porque eu acho interessante muitas histórias que tem aqui, mas também é pesado, sabe? É pesado, mas mesmo assim esse hoje eu vou fazer, vou dar uma olhada aqui, vou ver se tem algo diferente e mostrar para vocês. E hoje o tempo tá bem estranho, olha, tá nublado, tempo meio fechado para chuva, tá meio sinistro aqui nesse cemitério. Então eu vou estar filmando alguns túmulos para ver se a gente encontra algo diferente, né? Eu já vi que alguns túmulos aqui datam de década de 40, 50. Eu acredito que esses são os túmulos mais antigos. Aqui temos um, pessoal, esse aqui é bem antigo, ó. Aqui jaz Pedrolina Chaves Viana. Nasceu dia 18 de abril de 1905 e faleceu dia 9 de julho de 1952. Uma mulher de meia idade, né, pessoal? Jovem até. Antigamente, pessoas que nasciam antigamente viviam uma vida bem longa, talvez. E eu acredito que seja um casal aqui, pessoal, que jaz Alcides Cavalari, que nasceu dia 5 de fevereiro de 1912 e faleceu dia 4 de julho de 1958. É perto, né, pessoal? Esse aqui, ó, pessoal, Jordan Antônio Assunção. Nasceu dia 15 de fevereiro de 1890 e faleceu dia 14 de dezembro de 1963. 73 anos, pessoal, ele faleceu. Jordan. Meu Deus, ele passou por muitas histórias, né? Passou por vários marcos da história do Brasil, né? E do mundo também, né? Passou pela Primeira Guerra, né? Passou pela Segunda Guerra Mundial, né? Não estou dizendo que ele estava envolvido, mas foi o tempo que ele viveu, né? E aqui do lado tem um túmulo, mas não tem descrição nenhuma. Só tem a sepultura aqui, né? Só tem a sepultura aqui, pessoal, ó, e não tem nenhuma descrição. Olha, pessoal, hoje eu tô um pouco até desconfortável de estar gravando esse cemitério pelas coisas que aconteceram nos vídeos aqui bem no canto do cemitério. Tem 5 túmulos, né? 5 sepulturas, provavelmente, né? Todos da mesma família. E olhem a curiosidade, né? Esse aqui, primeiro, Antônio, faleceu dia 11 de março de 2015. E o Hélio faleceu dia 5 de março de 2015. Então foram 6 dias, né, de diferença. O Hélio faleceu primeiro que o Antônio, né? Não dá para saber, não dá para dizer o que aconteceu, né? Saber, né? Pode ser várias coisas, podem ter sofrido um acidente junto e um ficou mal, até uma tragédia em família. Não tem como dizer o que aconteceu, né? Essa doença também. Tem um caso aqui na região que eu queria contar para vocês, mas não é nesse cemitério que eles estão sepultados, que foi um caso de 2 irmãos, né? Já feito a perícia, né, policial, né? Que foi um homicídio seguido de suicídio, né? 2 irmãos. A tragédia, né? Tragédia em família. Queria mostrar para vocês esses também, mas eles não estão aqui nesse cemitério. E aqui, ó, pessoal, continua a curiosidade dessa família. Muito triste, né? Porque, ó, para essa família foi muito triste isso. Esses faleceram, esses dois, muito perto, né? Dias, né? E aqui, Lósia faleceu em 86. A Virgínia faleceu em 85. E o Antônio lá, ó, faleceu em 84. Então, o Antônio faleceu em 84. A Virgínia faleceu em 85 e a Lósia faleceu em 86. Então, pessoal, faleceu um membro da família em 3 anos seguidos, né? 3. Isso é muito triste, né?
um baque muito grande dentro da família. E aqui embaixo tem um outro túmulo. Tem um túmulo aqui, mas dá só para ler o primeiro nome, ó. Ah não, o resto tá lá caído, dá para ver o resto. Um túmulo bem antigo, né? Já tá cedendo aqui, ó. Ali o primeiro nome é João, o resto tá lá caído lá, ó. Aqui o pessoal tá cedendo. E esse dá para perceber, ó, que foi um túmulo feito depois, ó. Foi um túmulo feito em cima da terra, não é que nem hoje em dia que é feito tipo uma gaveta, né? E o caixão fica dentro. Não, foi enterrado direto na terra e depois foi feito, né, esse túmulo, né, em cima, né? Porque aqui dá para ver a terra, ó. Se caso fosse só o túmulo, ia dar para ver o buraco, né? Dava para ver uma gaveta, né? Dava para ver daí. Era João Batista, pessoal. João Batista, mas não dá para ver a data de nascimento e falecimento direito. Eu confesso até, pessoal, que estou meio desconfortável em gravar esse vídeo hoje. Não que seja desânimo, porque eu gosto muito de gravar vídeo, contar histórias. Só que pelos aqueles últimos 2 fatos que aconteceram em cemitério, né? Me deixaram assim meio... não com medo, mas intrigado, né? Do porquê acontecer aquilo, né? Na hora a gente não vê nada e depois acontece... Depois você vê essas sombras, né? E não é mentira, vocês podem ver nos vídeos aí. Então eu não sei se é um sinal para não gravar mais sobre isso, ou se é algum espírito que se incomoda. A gente não sabe, né? Mas mesmo assim eu vou gravar esse. E talvez depois eu dou uma acalmada nos cemitérios. Porque eu conto também histórias de vida, né? E outras histórias interessantes, curiosas aqui no canal. Aqui, pessoal, tem um túmulo bem antigo, mas eu não tô conseguindo ver nenhuma descrição. Tem uma descrição, mas já tá bem gasta aqui, ó. Encontrei aqui, pessoal, um túmulo bem curioso, né? Que já dá para deduzir um pouco da história, né? Aqui aparentam ser 2 irmãos que faleceram jovens, né? Ali é o primeiro lá, Oséias de Oliveira. Nasceu dia 12 de fevereiro de 1980 e faleceu dia 31 de dezembro de 2010. Então ele tinha apenas 30 anos, né? E aqui o Josmar de Oliveira nasceu dia 26 de maio de 1985 e faleceu dia 30 de julho de 2016. Então ele tinha 31 anos. Aquele lá faleceu com 30 e esse aqui faleceu com 31. É muito estranho, né? E eles têm a idade de nascimento, né? E o sobrenome que tudo indica que são irmãos. Muito triste. Aqui, pessoal, uma parte bem triste do cemitério, né? Já dá pra ver daqui um túmulo de uma criança, né? De um bebê. E diferente aqui, né? Deve ser porque tá na terra mesmo. Tem bastante terra aqui, ó. Nasceu em volta desse túmulo aqui, nasceu um monte de musgo, ó. Os musgos alto, ó, verde. Olhem isso. Aqui jaz Elaine Maria Ikoff, nascida em 15 de junho de 1970 e faleceu dia 13 de outubro de 1970. Saudade dos teus pais. O pessoal não tinha nem 4 meizinhos, né? Era um bebê. Isso aqui é muito triste mesmo. Porque dá tempo até dos pais se apegar, né? Quase 4 meses. Um apego grande, né? Uma perda muito doída. E aqui tem
túmulo aberto. Um túmulo aberto, pessoal. Eu não sei dizer se foi exumação, provavelmente uma exumação, né? Retirado daqui. E é estranho, né? Porque bem aqui, bem no local onde estava essa bola de fogo, aconteceu essa exumação. Acredito que seja. E daí aqui, ó, nessa placa da lápide aqui não dá para ver, não dá para ler nada. Mas tem uma aqui do lado. Será que era essa aqui? Talvez seja essa, né? A antiga, e depois fizeram aquela outra. Mas essa aqui do lado, ó. Aqui jaz Antônio Nogueira Neto. Nascido em 1925 e faleceu em 1950. 25 anos apenas, pessoal. Era bem jovem esse rapaz aqui. Olha, fiquei bem intrigado aqui porque quase não tem túmulos abertos por aqui. Eu acho que é só esse. E bem aqui, né? Ele falou que era mais ou menos aqui, assim onde eu tô. Ele viu alto aqui a bola de fogo. Um homem, um rapaz jovem, né? E um túmulo aberto. Será que ele não queria sair daqui? Queria ficar nesse local? Eu vim nesse cemitério mais para dar uma olhada nessa área aqui, né? Nesse local onde que foi visto esse sinistro. E aqui os outros túmulos estão tudo normal, né? Não tem nada diferente, né? O que me chamou a atenção foi esse, né? Aberto. Um rapaz jovem. E esse relato desse conhecido, né? Da bola de fogo. Os outros túmulos aqui estão todos inteiros, né? Eu gostaria de mostrar mais aqui, pessoal, mas o tempo aqui, ó, já está se armando para uma chuva forte. E a estrada aqui, ó, é uma estrada de chão batida, então eu tenho que ir para casa, senão eu fico no meio da estrada aqui. E para quem gosta de histórias de vida, histórias curiosas, né? Histórias também desse cemitério, né? A gente conta aqui. Então o vídeo de hoje era esse. Até mais.